Bom, a minha história com a massa ela é interessante porque quando eu comecei a gostar de culinária, na verdade a massa não estava tão presente assim na minha vida. Bom, é bom começar a história assim, eu era como a maioria das pessoas, tinha um emprego, tinha um bom salário, trabalhava muito até tarde, passava pouco tempo com a minha família e isso estava me incomodando, a conta não fechava, apesar de ter um bom emprego e um bom salário e até um cargo legal. Mas essa conta não fechava para mim. E minha história com a gastronomia ela sempre existiu de certa forma, porque desde sempre que eu me lembro, de pequeno, eu sempre assistia programas de culinária, né? Que tinha desde a Palmeirinha, que era lá, se passava bastante na década de 80, 90. Depois passou pela Ana Maria Braga mesmo, as receitas que ela sempre colocava. Aí começaram a aparecer outros programas como MasterChef, MasterChef Profissional, aí outros programas mais sofisticados e eu sempre gostei de acompanhar. Sempre fui muito ligado com isso, assim, sabe? Gostava muito de cozinhar em casa no final de semana, para a família, para meus amigos, para minha esposa, para minha filha. Então, de certa forma, a gastronomia sempre esteve presente na minha vida, assim, sabe? E isso ficou, e o mais engraçado é que não é uma tradição familiar, porque a minha mãe é uma pessoa que não gosta de cozinhar, ela cozinhava pelo básico, para dar comida para os filhos durante a semana, antes de ir para a escola, não era uma coisa que ela, nossa, vou sentar e vou desenvolver uma receita, vou fazer uma receita de família, então nunca teve isso pela parte da minha mãe, não tinha essa cultura, digamos assim. Eu tinha duas avós, né? Uma ainda é viva que é uma boleira de mão cheia, mas também que não cozinha mais por causa da idade e tal. E tinha uma outra avó que fazia uma comida mais afetiva, né? Que ela fazia uma pizza que todo mundo disputava quase que no tapa, assim. Era uma pizza muito boa. Mas, sim, não era uma família tradicionalmente culinária, de inventar pratos e fazer coisas muito diferentes, assim. É sempre o básico, sempre as mesmas coisas, quase que sempre. Mas, para mim, isso sempre foi algo que me motivou, que eu gostava de procurar, que eu gostava de fazer e tal. E daí, então, quando eu resolvi que, de repente, isso podia ser um caminho na minha vida, eu comecei a procurar cursos para começar a fazer. E minha primeira opção foi atrás de um curso aqui na cidade onde eu moro, que tem um curso super famoso aqui, que além de terem saído os maiores chefes da cidade, é ali que eles davam aula também. Então eu achava que ali era uma oportunidade de eu estar próximo desses caras e de repente abrir uma janela assim para eu poder entrar nessa área, né? Mas quando eu fui ver o preço de um curso desse, ele era extremamente caro, né? Muito caro. E aí essa coisa ficou meio, puxa, tá difícil de conseguir. E às vezes eu via aqueles programas de MasterChef, principalmente no MasterChef profissional, você via aqueles cozinheiros que estavam lá, né? Você olhava a experiência daqueles caras, puxa, ele morou 6 meses na Europa, 1 ano nos Estados Unidos, estagiou de graça num restaurante X, Y, Z. E eu olhava aquilo e dizia, putz, como é que eu vou fazer isso? Casado, eu tenho uma filha, tenho um emprego, como é que eu vou largar tudo isso aqui para fazer isso? Então, isso aliado ao preço do curso, parecia que esse sonho de trabalhar com gastronomia ia ficando para trás, assim, sabe? Cada vez mais distante, assim. Só que eu falava, puxa, não pode ser só essas duas modalidades, ou fazer uma escola famosa, ou viajar para fora, fazer um estágio num restaurante estrelado, um famoso para trabalhar com gastronomia. Deve ter outras formas. Então eu comecei a pesquisar aqueles cursos que eram workshops, que eram cursos de um dia, que você ia, não eram técnicas aprofundadas, mas eram coisas já que davam início, que davam aquele brilho no olho de querer fazer, então ensinava uma receita, ensinava uma técnica ou outra, e fui fazendo esses pequenos cursos e pegando alguns macetinhos ali. Fora isso, eu comprava muito livro, ganhava muito livro, minha esposa me dava bastante livros relacionados à gastronomia, não só sobre receitas, mas sobre histórias, sobre técnicas, então tinha bastante coisa. Tem um livro sobre pasta, ela me deu um livro da La Cordon Bleu, que é uma das maiores escolas de gastronomia do mundo, que também financeiramente estava longe de eu poder fazer naquela época, então a maneira mais próxima de eu ter acesso a essas técnicas deles era através dos livros que tinham disponíveis em livrarias, então eu ganhei muito desses livros da minha esposa, e dessa forma eu fui alimentando de novo esse meu sonho e buscando, né, cada vez mais ir atrás disso, né, de como fazer isso, de como melhorar. E minha história com a massa vem numa dessas coisas, assim, domingo a gente foi almoçar na casa da minha sogra, e ela sabendo que eu sempre gostava de cozinhar, coisa assim, e ela, olha, encontrei um negócio bem legal aqui no armário de casa, que eu queria mostrar para vocês. E quando ela veio com uma máquina de fazer macarrão que era da mãe dela, né? Ou seja, da avó da minha esposa. E era uma máquina muito legal, assim, né? Ela era uma máquina antiga, assim, tinha um formato diferente.
Eu vou ver se eu consigo colocar alguma imagem para vocês aqui, eu não tenho ela aqui em mãos agora, mas aquilo encantou, assim, tanto a mim quanto a minha esposa. A gente falou, puxa, que legal. Será que a senhora empresta pra gente levar para casa para testar, para tentar fazer? Ela falou, claro, pode levar, mas devolve, né? Não era para ficar, era só para testar. E então a gente levou essa máquina para casa e eu acho que a gente, como a maioria das pessoas que começa a fazer massa, começou a buscar receitas na internet. Então vamos lá, no YouTube, como fazer massa fresca, no Google. E aí começou uma coisa maluca, porque a gente encontrava sei lá, 1 milhão de receitas, por mais básico que seja, tinha receita à base de ovos, tinha receita à base de água, tinha receita à base de ovos e água, tinha receita que ia azeite, tinha receita que ia óleo, tinha receita que ia sal. Quer dizer, cada um tinha uma receita. E o mais maluco de tudo isso é que ninguém explicava o porquê de cada coisa nisso. Então o que a gente fazia? A gente virava papagaio de receita, a gente repetia o que estava ali, sem saber muito o porquê estava fazendo aquilo, e mais queria começar a fazer. Então a gente pegou uma dessas receitas, que eu não lembro qual é agora nesse momento, e pegou e reproduziu essa receita. Fizemos a massa ali, na mão, tal, tudo como mandava a receita, e fomos abrir a massa, ela estava muito úmida, ela grudava tudo uma na outra, a gente quer jogar farinha, aí fez uma bagunça danada na bancada, sujava farinha no chão, enfim, virou, na verdade, um evento de bagunça esse dia. E enquanto isso, a gente foi fazendo um molhinho do lado, um molhinho de tomate, se não me engano, e modéstia à parte, a gente sempre acertou fazer molhos muito bons. E na hora de abrir esse macarrão, já via que ele não estava na textura certa, estava muito úmido, e quando cozinhou, aquilo virou uma maçaroca toda, grudou um no outro, virou quase um bolinho mais do que um macarrão. Mas enfim, junto com o molho a gente acabou comendo, afinal a gente sabia, pô, teve uma coisa aí, esse momento é especial. O que gerou uma união de família, a gente conversou, bateu papo, deu risada, né? Virou uma comédia, na verdade, toda a situação. Aí a gente falou, bom, vamos procurar entender melhor, né, como é que faz então a massa direito, né, e de novo, dar na internet, dar livro, tentar entender técnica, ponto certo, por que tem que usar sêmola, por que tem que usar farinha, e não entendia, mas ia repetindo, até que a gente foi, sei lá, cara, a gente comeu durante uma semana quase massa todo dia, até chegar num modelo que a gente disse, puxa, agora tá gostoso, eu acho que vale a pena agora vou mostrar para as pessoas. Aí a gente começou a levar em almoço de família essas receitas. E aí aquela história que começa, quando você faz uma coisa que ninguém está acostumado, como é massa fresca, as pessoas começaram a pedir, puxa, faz para mim, para eu levar para minha casa durante a semana, para eu ter um estoquezinho lá, faz para mim, sabe, uma irmã pedindo, uma cunhada pedindo, outro pedindo, a gente foi fazendo. E nesse negócio que a gente falou, puxa, aí tem um negócio, né, dá pra gente fazer uma graninha extra e com isso aí, vamos atrás. Só que tudo que o mundo começa, e como eu falei, era difícil de encontrar informação, ainda é muito difícil de você encontrar informação de qual é a textura certa da massa, como é que eu tenho que fazer para ela não grudar. A gente começou a fazer os ninhos, e fazia os ninhos super bonitos. A minha esposa fazia tudo enrolado, assim, umas dobraduras, era quase um origami, né? O ninho era muito legal. E a gente fazia e entregava para as pessoas. A gente fez uma caixa com tampa transparente, então aquilo impressionava, era muito legal. Só que começou a acontecer algumas coisas que a gente não sabia que iam acontecer, que hoje são óbvias, mas a gente não sabia que ia acontecer. Que as pessoas levavam aquela caixa e guardavam na geladeira por 1 ou 2 dias. E quando iam cozinhar, aquela massa grudava toda, porque a gente entregava fresca. E então daí vinha os feedbacks, olha, a massa tá uma delícia, mas na hora de cozinhar grudou tudo, virou uma maçaroca. Daí a gente ficava, puxa vida, né? Como é que a gente vai resolver isso? Né? Caramba, não era para ter acontecido, não era assim. Aí que a gente falou, bom, vamos estudar processos, vamos tentar entender quais são os processos, como é que seca uma massa, blá. E aí começou de novo o desafio, cara, você não acha, ou você acha uma pessoa falando de um jeito, uma do outro, e é tudo informações muito dispersas. Até que um dia eu caí num curso de um italianinho chamado Massimo Bottura. Cara, esse cara tinha uma masterclass onde ele deu o próprio Massimo Bottura é um cara que revolucionou a cozinha italiana, ele trouxe novas técnicas, novos olhares sobre pratos clássicos italianos. E quando eu vi aquilo, eu fiquei maluco. Já tinha um monte de coisa legal, inclusive de processos que a gente se batia muito, que era como fazer um ravioli na textura certa, como para ele congelar, como para secar a massa. E aquilo abriu nossa cabeça e falou, pô, tá aí. A gente tá fazendo tudo errado. Para vocês terem uma ideia, a gente chegou uma época a bater massa dentro daquelas maquininhas de pão. Sabe aquelas maquininhas de pão que a gente faz para fazer? Você deixa tudo prontinho, liga, na manhã seguinte ele acorda pronto. A gente usava aquela maceira que tinha um pouco mais de potência para dar
volume para nossas encomendas, porque a família pediu, o amigo do amigo pediu, o amigo do trabalho pedia, e aquilo foi indo. E quando eu vi que esse cara ele começou a explicar o que era a função de cada coisa, para que servia, como é que fazia, qual era a técnica de secagem, era muito legal. Só que era dentro de uma cozinha profissional, então tinha uma série de utensílios que a gente não tinha. Então a gente trouxe isso para a nossa realidade, começou a estudar e ver maneiras e como a gente traz para a nossa realidade, porque a gente produzia na cozinha de casa. E então a gente foi adaptando vários processos, criando os nossos métodos, vendo como a melhor maneira de secar, a gente foi descobrindo como é que faz para não rachar o ravioli durante o congelamento. E, aconteceu cada coisa, aconteceu de estragar a geladeira no meio do processo, a gente com os raviolis dentro do freezer, pré-congelando, queimou a geladeira, apagou, a gente era 11 horas da noite querendo tirar tudo da geladeira, levar para casa da minha sogra para terminar de congelar lá para não perder a produção. Então foi uma aventura até a gente encontrar o nosso método, encontrar o nosso jeito de fazer e deixar tudo como a gente acreditava que tinha que ser. E isso foi acontecendo, com o dia a dia, a gente foi desenvolvendo essas técnicas. E foi então que a gente aí resolveu realmente levar um pouco mais a sério o negócio. Mas ainda era um plano B. Eu montei uma página no Facebook, montei um Instagram na época, colocava fotos, muitas fotos do que eu fazia, e isso os amigos iam vendo, iam pedindo, e começou a virar um negócio, começou a virar uma fonte de renda. A gente começou a produzir, fazer uma rendinha extra na cozinha de casa. E a gente começou a entender que, aí tem um caminho legal, dá pra gente investir. E foi então que a gente tomou essa decisão. Mas ainda eu trabalhava, eu tinha meu emprego, a minha esposa tinha um negócio dela, onde ela ficava trabalhando durante o dia, eu trabalhando fora durante o dia. Então eu chegava à noite em casa, na verdade, e a gente produzia. Mas a minha filha já estava dormindo, não passava tempo com ela, era uma situação, ao mesmo tempo legal que a gente estava começando um negócio, mas puxada, porque a gente tinha essa dupla jornada, mas a gente resolveu encarar e ir em frente, né? Então a gente resolveu dar tração nisso e continuar e fazer isso realmente virar um negócio, mas ainda era um plano B, né? Quando é que esse plano B virou A? Eu dei um exemplo até num vídeo que eu fiz falando, né, os 3 motivos para um plano B virar A, e o meu estava dentro desse plano, que foi no final de 2019, a empresa que eu trabalhava resolveu fechar o escritório dela aqui na cidade, encerrar a operação e demitiu todo mundo. Então foi nessa hora que eu falei, vou aproveitar aquele negócio de final de ano, né? É final de ano, vai começar um ano novo, então já vou fazer uma mudança, vou mudar de uma vez, vou transformar o Passa Lá em Casa num negócio de verdade agora, né? Isso final de 2019. Então quando virou o ano em 2020, eu falei, vamos lá. Mas eu não queria começar de uma forma tradicional, então eu comecei a pesquisar formas diferentes de começar esse negócio. E foi aí que eu vi, em alguns programas desses de culinária que eu assisti, continuo assistindo, que fora do Brasil tinha uma modalidade chamada jantares secretos. O que é? Eram chefes de cozinha que eu acho que talvez por estarem cansados da rotina de restaurante, abriam as suas casas, literalmente, né, a sua cozinha da sua casa, uma mesa privativa para alguns convidados e serviam cardápios específicos. Eu achei esse modelo legal, porque as pessoas sempre falavam para mim, poxa, por que você não abre um restaurante? Por que você não abre um restaurante? A comida é muito boa, as pessoas precisam conhecer a tua comida. Mas eu não queria abrir um restaurante, porque o custo de abrir um restaurante é muito alto, né? Então o investimento em valores é muito alto e eu não tinha esse dinheiro para investir. Então eu falei, essa modalidade é legal, é um jeito de eu ter o meu restaurante, mas sem precisar abrir um restaurante, eu abro a cozinha na minha casa. E falei, beleza, aí montei uma coisa chamada Secret Eat, né, que é um trocadilho entre secreto e eat de comida. E era um grupo no Facebook fechado, né, que eu me inspirei, que esses chefs faziam, que eles faziam grupos fechados, que eram, né, anunciados para algumas pessoas, e esses convites eram passados de boca a boca. Então eu criei esse grupo dentro do Facebook para que convidei alguns amigos que sempre pediam para eu fazer esse tipo de jantar, eles vieram e falavam, agora vocês convidam outros amigos via ali o Secret Eat para formar esse grupo secreto ali dentro e tal. Foi legal. Daí em janeiro a gente fez, eram 3 jantares por semana, 2, quarta e quinta, às vezes tinham no sábado também, então 2 a 3 jantares por semana, e era um cardápio fixo. E aquilo foi, janeiro, legal, foi bacana. Fevereiro trocamos o cardápio, foi legal de novo, muitas pessoas vieram, e aí veio março. Março começou a pandemia. Aí veio o tal do coronavírus, aí, e aquela história, lockdown, restaurante fechando, as pessoas deixando de sair, e a gente também falou, não vamos trazer pessoas para dentro da nossa casa, a gente precisa se proteger disso também, não dava para abrir para qualquer um vir aqui da nossa casa, por mais que sejam amigos de amigos, são pessoas,
né, que estão por aí, estão rodando. Daí a gente falou, bom, vamos cancelar esse modelo de negócio, vamos ver o que a gente vai fazer. E eu e ela sentamos e começamos a quebrar a cabeça, o que a gente vai fazer, como que a gente vai mudar, afinal de contas eu tinha decidido esse negócio virar o meu plano A, não tinha como voltar atrás agora. Então a gente falou, bom, as pessoas ainda querem continuar comendo bem, elas não podem ir em restaurantes, então como é que a gente, então vamos levar essa experiência que a gente estava criando aqui até a casa delas. Então a gente criou kits, que eram lá a entrada, o prato principal, a sobremesa, e mandava para as pessoas, divulgava o cardápio lá dentro do grupo, as pessoas pediam, a gente montava os kits e entregava. Só que era muito difícil fazer isso, porque a coisa não era barato. Então a compra não era recorrente. Então, até porque a pessoa que comprou num mês não vai comprar outra vez no mês o mesmo kit de jantar, porque ela quer comer uma coisa diferente na outra semana, e assim vai indo. Então a gente fez isso durante um mês e percebeu que isso não ia tracionar, não ia dar muito mais para frente, não ia ter continuidade. A gente ia precisar abrir muitos clientes novos ao mesmo tempo para ter essa compra recorrente. E dentro de que voltamos a discutir, a sentar e planejar, e daí a gente começou a pensar de novo e falou, bom, se a gente cortasse tudo isso e deixasse só o kit para 2 pessoas. Então a gente lançava um cardápio por semana de uma massa e toda semana ia trocando e sempre prato para 2 pessoas, que assim era uma forma de levar o jantar para as pessoas, mas sem ter toda aquela pausa para a entrada e do prato principal. E foi assim que a gente fez, começou a divulgar ali, as pessoas foram pedindo, e a gente sentiu que as pessoas iam pedindo mais de uma vez por mês. Então a gente entendeu que esse modelo de negócio seria legal pra gente fazer, muito melhor que a gente fizesse por quilo, porque daí a gente não ia competir com ninguém, não ia competir com uma outra casa de massa, a gente tem um modelo de negócio nosso, a gente não ia competir com restaurantes também de certa forma, porque era um modelo um pouco diferente. E a gente adotou esse modelo e é até hoje essa forma que a gente trabalha com os nossos cardápios da semana. Então essa coisa ganhou esse corpo, né? Essa forma. Só que ao mesmo tempo eu sempre acredito que todo negócio tem um propósito. E eu tava para mim que ainda assim por mais que eu estivesse muito feliz fazendo o que eu estava fazendo e estou fazendo, que é fazer a massa para as pessoas, esse cardápio, e saber que as nossas massas fazem parte de momentos felizes das pessoas, né? Que é um jantar a 2, um jantar em família. Ainda faltava alguma coisa, faltava um propósito. E minha esposa sempre falava pra mim assim, Súlio, por que você não ensina as pessoas a fazer massa? Por que você não faz um curso, não ensina elas a fazer? E eu pensei comigo, não, você tá maluco, eu nunca ensinei nada pra ninguém, pô. Não tenho esse dom de ensinar. Até dei umas aulas uns tempos atrás em outra coisa, mas não tinha, talvez eu não me sentisse seguro o suficiente para dar aulas sobre massa. Porque afinal de contas eu fiz muita coisa autodidata, eu fiz alguns cursos, mas muita coisa eu fui aprendendo sozinho e criando minhas técnicas. E então eu ficava meio inseguro de fazer isso. Mas aí ela deu a ideia, ela falou, não, começa a postar algumas coisas lá de processo nas tuas redes sociais. Eu falei, que postar? Eu não sou blogueirinho, não vou ficar aparecendo lá, não é pra mim esse tipo de coisa. Ela falou, tenta, e ficou insistindo nisso. Eu falei, tá bom. Aí um dia a gente começou a postar os processos, como é que faz a cilindragem na massa, como é que eu faço a massa à base de ovos, como é que eu monto um ravioli sem que ele abra no cozimento. E eu comecei a perceber que as pessoas começaram a consumir esse tipo de conteúdo e me perguntarem, porque você dá curso? Eu falei, puxa vida, olha só, não é que a Rebeca, minha esposa, tinha razão, que no fim as pessoas estavam querendo que eu ensinasse elas a fazer essas coisas. Mas ainda assim eu estava relutante comigo, dizendo, não, eu não sei se eu consigo ensinar as pessoas. Uma coisa é botar o videozinho ali, outra coisa é ensinar as pessoas. Mas daí a minha esposa, junto com outro amigo meu, que hoje é meu sócio nesse projeto, falou, cara, vamos gravar um curso e vamos ver como é que fica. Grava você dando um curso explicando as coisas para ver como é que é e a gente vai vendo como é que vai ficando. Eu sei que a coisa começou a tomar corpo, eu comecei a postar cada vez mais técnicas, cada vez mais dicas, as pessoas me agradecendo sobre essas dicas, me perguntando muita coisa em mensagens privadas, como é que ela comprava um cilindro, que tipo de cilindro ela podia usar, que tipo de forma é essa, como é que eu faço para tal coisa, para não congelar. E eu falei, caramba, e a coisa foi tomando corpo, pedidos, então até que chegamos nesse momento que você está aqui nessa página provavelmente porque você está querendo conhecer um pouco mais o meu curso. Então eu montei um curso muito voltado para as pessoas entenderem as técnicas de produção de massa, técnicas que eu descobri naquele curso do Marcos Boturra, nos livros e no meu dia a dia, principalmente adaptando a minha cozinha da minha casa para fazer isso, para transformar num negócio, numa fonte de renda. E foi na cozinha da minha casa, essas que vocês vão ver nos vídeos das aulas,
que onde eu consegui em um ano vender 1 tonelada de massa. 1 tonelada de massa da cozinha da minha casa. É muito viável, isso não tem 1 milhão de equipamentos, não é uma indústria, é uma cozinha de casa. Então eu resolvi fazer isso, né? Nesse curso são mais de 60 aulas com vários passo a passo do que você tem que fazer. Desde a massa à base de ovos, como fazer a massa à base d'água, uma aula sobre as farinhas, você entender qual é o papel de cada farinha dentro de uma receita. Então, o objetivo desse curso é que você não seja um papagaio de receita, que você entenda todos os processos, todos os ingredientes, para que você depois, aí, entendendo, assim como eu entendi depois, comece a montar da sua maneira, comece a montar a combinação de farinhas a seu gosto, a combinação se você vai trabalhar com água ou com ovos, da jeito que você acha melhor dentro do que você vai acreditar que é o melhor para o seu negócio. Mas o que é o mais importante é, você vai entender o processo, por exemplo, por que uma cilindragem é importante, que não é só passar a massa ali, que resultado ela traz para a sua massa. Como é que você faz para congelar sem rachar um ravioli? Como é que você monta um ninho sem grudar? Por que é melhor ir vender uma massa seca ou uma massa recheada? A massa fresca ou a massa seca? Tudo isso vai estar nesse curso para que você entenda o negócio e o que você precisa fazer dentro dele. Esse é o objetivo desse curso, muito mais do que receitas para você repetir e fazer. E vão ter receitas, eu vou colocar todas as receitas que eu vendo aqui, são de maiores sucessos. Tem a receita dos meus 2 molhos que mais vendem. Tem uma lasanha que você não vai acreditar como é feita, que também vai estar disponível, ensinando toda a técnica para você se diferenciar. Enfim, muita coisa legal nesse curso. E é isso que eu quero que você aí tenha em mente quando for fazer esse curso. Porque se eu tivesse tido tudo isso que vocês estão tendo acesso nesse curso, quando eu comecei, eu teria ganho pelo menos uns 2 anos aí, no mínimo. Então esse curso é para que você ganhe segurança para você seguir seu caminho. Não é um atalho, que eu não acredito em atalhos. Eu acredito que muito mais do que te ensinar um caminho curto, eu vou te dar um GPS para você seguir o caminho certo. É muito melhor você andar para o lado certo do que correr para o lado errado. Então o objetivo desse curso é ser um guia para você, te mostrar o caminho, te levar com segurança, fazer com que você não perca as produções, não perca a massa porque grudou, não perca a ravioli porque ele rachou, não perca uma lasanha porque ela ficou aguada e você não sabe nem por que ela ficou aguada, o que aconteceu. Então tudo isso vai estar no curso, caminhos para você ganhar tempo. Porque quando você está no seu trabalho, você não está vendendo uma habilidade, você está vendendo seu tempo. E tempo é a coisa mais valiosa que você tem hoje. É o tempo que você podia estar com a sua família, é o tempo que você podia estar produzindo algo para você. Então eu quero que você ganhe tempo para isso. Já falei, se eu tivesse esse curso quando eu comecei, eu tinha ganho pelo menos uns 2 anos. Então eu espero que você consiga comprar esse curso, que você faça parte dessa família massa e comece a transformar a cozinha da sua casa numa grande fonte de renda. Sim, é possível. Eu vendi 1 tonelada de massas na cozinha da minha casa, que vocês vão ver aí no curso ou em fotos aí. Não é uma grande cozinha, é bem simples. Então, gente, vamos começar? Bora fazer massa, porque eu acredito muito que a sua vida é massa.